Shabbat Shalom, amigos. A Parashá desta semana recebe o nome do texto hebraico de Devarim, Deuteronômio 21:10, onde começa a nossa Parashá semanal, afirmando: Ki tetse amilyama al ibeiha. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos. Claro, a nível simples, histórico e literal, isso se refere a certas regras que devem ser seguidas no caso de o Israel dos dias bíblicos enfrentar um conflito militar para defender sua soberania. E, como sempre lhes ensinei, a Torá tem uma mensagem para nós no século XXI, mas não foi escrita para nós, e sim para seus destinatários originais na época e lugar em que foi escrita pela primeira vez. Nesta Parashá, a parte histórica é importante conhecê-la também. Descobrimos que contém uma expressão que parece supérflua ou desnecessária. E isso sempre chama a nossa atenção, porque sabemos que nada na Torá é insignificante. Aquilo que temos no nosso texto, o que parece trivial, nos dá uma pista para assumir que temos aqui uma alusão a outro tipo de guerra. E isso pode ser deduzido porque, se dissermos quando fores à guerra, não haveria necessidade de acrescentar nada sobre seus inimigos, já que nossa forma de pensamento racional assume que, se entrarmos em guerra, é contra inimigos, não contra amigos. Não há guerra de morte entre amigos, mas entre inimigos. Se é assim, por que a Torá parece reforçar a ideia de que essa ida para a guerra é contra seus inimigos, evitando apenas dizer vão para a guerra, mas acrescentando e atormente seus inimigos? Se conectarmos a Parashá passada com esta, poderíamos encontrar aqui uma alusão ao tipo de guerra que a Torá estaria se referindo em nossa Parashá de hoje. Lembremos que na Parashá passada foi-nos ordenado colocar guardas e oficiais em todas as nossas portas. Num nível simples, isso significa estabelecer um sistema de justiça para dirigir um país sob lei e ordem, mas também poderia ser uma referência a uma leitura alternativa do texto a nível de Remes, como indicando que cada um de nós é como uma cidade que tem portas. E essas portas podem ser identificadas como nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes, nossos lábios, etc. E, portanto, o sentido alternativo do texto que estaria nos dizendo para cuidar e decidir o que vemos. Que pensamentos deixamos se aninhar em nossa mente? O que escutamos? O que fazemos com nossas mãos? E para onde nos movemos com nossos pés? Uma vez que entendemos isto, se continuarmos com essa figura da pessoa humana como uma cidade, então devemos assumir que poderíamos estar enfrentando inimigos que estão tentando destruir nossa cidade. Em outras palavras, o texto pode sugerir que a guerra aqui não é apenas uma referência aos conflitos militares entre Estados e nações, mas algo muito mais pessoal e próximo a nós. Nossa luta contra nossas vulnerabilidades, nossas batalhas contra as forças da má inclinação. Aquilo que o rabino Shaul de Tarso descreveu como a lei do pecado, ou seja, a lei do Yetzer Hara. Os grandes heróis da nossa fé hebraica, todos tiveram que lutar contra essas forças e procurar vencê-las. Dizem nossos livros, por exemplo, que o profeta Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas fraquezas. No entanto, sua grandeza foi que ele lutou contra essas forças e conseguiu vencê-las na maioria das vezes. Essa força do Yetzer Hara faz parte da nossa realidade ontológica. Não podemos mudar isso, apenas entender e saber que estamos sempre em uma luta aberta contra aquilo que tende a nos desanimar, nos impedir, nos tirar do caminho,
nos irritar e nos destruir. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Façam morrer as forças da má inclinação em vocês, porque vocês não estão sob um sistema legalista fechado, mas em uma plataforma de graça onde você escolhe a qual das duas forças seguir. Assim dizem nossos livros, assim sugerem suas leituras, de modo que o tema da nossa paraxá poderia ser legitimamente aplicado não só à luta material, mas também à luta mental e emocional que cada um de nós enfrenta constantemente. Alguém disse uma vez, a mente é a sua casa e só você decide se a faz um inferno ou um paraíso. Existem pessoas que vivem lutando contra verdadeiros cenários mentais, emocionais e espirituais que não permitem que elas cresçam, se desenvolvam, sigam em frente e triunfem na vida. É contra esses cenários que temos que ir à guerra. Kitetse, como afirma nosso paraxá. No entanto, quando o parceiro nos diz contra seus inimigos, ele também está dizendo que cada um de nós tem seus próprios inimigos específicos, os seus inimigos. Em outras palavras, meus amigos, minhas amigas, cada um de nós tem suas próprias guerras para lutar, suas próprias batalhas para vencer. Cada um de nós tem seus próprios conflitos internos, suas próprias vulnerabilidades, suas próprias lutas. E o primeiro passo para vencer sua batalha particular contra essas forças que te empurram para trás, que querem sabotar seus triunfos e te tirar do caminho. O primeiro passo é identificá-las como o que realmente são. Uma guerra. Uma guerra é definida como luta, disputa, choque, combate, confronto entre duas partes, entre duas forças, entre duas ideologias, entre duas formas de pensamento. A melhor maneira de definir o Yesesh, a inclinação ao mal, é lembrando que se trata de um conflito interno que todos enfrentamos. É o conflito que você também enfrenta entre o querer e o dever, entre o que me agrada e o que realmente preciso, entre o que me é permitido e o que me é proibido, entre o que é lícito, mas não é conveniente, mesmo que seja lícito, ou porque não edifica. E aqui está um dos maiores segredos espirituais para triunfar nesses conflitos internos que todos experimentamos, porque o texto diz que quando saímos à guerra contra nossos inimigos, o Senhor teu Elohim, o Senhor teu Deus, os entregará em tuas mãos e tomarás teus inimigos em cativeiro. Em outras palavras, uma vez que decides enfrentar essas forças que bloqueiam teu caminho, uma vez que decides enfrentar essas forças que te empurram para um lado e para o outro, uma vez que decides enfrentar e lutar contra essas forças que te atormentam, limitam, empobrecem e te humilham, Deus intercederá em seu favor e começará a lhe dar vitória sobre seus inimigos. E mais, você tomará esses inimigos e os fará seus cativos. Na mesma medida em que somos sinceros e honestos com nós mesmos e chegamos a um ponto onde decidimos identificar nossos inimigos internos e enfrentá-los, superá-los e não deixar que nos roubem nossa dignidade, nem deixar que te roubem tua virgindade espiritual, nem que continuem te humilhando em teu comportamento. Na mesma medida, Shema virá em seu favor e te ajudará, e você colocará esses inimigos no cativeiro. Em outras palavras, suas próprias fraquezas se tornarão forças, suas próprias vulnerabilidades se tornarão seus melhores aliados, seus próprios fracassos serão o trampolim para seus triunfos mais extraordinários, porque você tomará seus inimigos no cativeiro. E você fará isso trabalhar para você agora. Para te dizer de outra forma, atrás de cada tendência midiática que procura te derrubar,
Há uma força positiva, extraordinária, esperando para ser liberada e superá-la. Atrás da sua tendência de mentir, por exemplo, para se livrar da situação, atrás da sua tendência de ficar com raiva e se vingar, se escondem forças extraordinárias que estão ali como suprimidas pela má tendência, que ao despertarem, ao se revelarem, colocarão em suas mãos habilidades e fortalezas que você não sabia que tinha e que te levarão a uma altura que seus olhos nunca tinham visto. Dito de outra maneira, há como tesouros escondidos em sua Neshama, que as forças do Yetzer Hara, da má inclinação, ocultam de você através dessas tendências ruins. No entanto, quando você consegue superá-las, descobre o tesouro que estava escondido debaixo dessa má tendência. Uma vez que você compreende isso, verá que lutar para remover essas forças é o que te dará acesso ao extraordinário arsenal de recursos que você tem dentro de si e que Deus mesmo havia previamente insuflado em sua alma. Cada má tendência que você superar te fará descobrir um tesouro que carrega dentro de si. Mas o segredo é levar sua luta particular a sério. Não se justificar dizendo que você tem essa tendência, ou que nasceu com essa tendência, ou que é assim, que se sente assim. Porque no momento em que assumimos essa atitude, você já não está indo à guerra para lutar contra seus inimigos. Lembre-se, sempre lembre-se, cada um de nós vem ao mundo com certas tendências. Algumas são boas, extraordinárias, habilidades únicas que poucas pessoas têm e você as tem. Mas também viemos com tendências ruins, com certos desejos, com certas inclinações, dependendo da raiz espiritual de onde viemos através dessa rede genética complicada, que envolve gerações e gerações de seus antepassados, tanto paternos quanto maternos. Seja a mentira para sair de uma situação, seja a atração pelo sexo oposto, roubo, começar coisas e nunca terminá-las, comportamentos intolerantes com seu marido ou esposa, cobiça, avareza, crueldade ou abuso contra os indefesos, você se torna agressivo por qualquer coisa, vive com ódio e vingança no coração, preguiça, egoísmo, egocentrismo, se torna arrogante, orgulhoso e por qualquer coisa desenvolve atitudes de ira e violência, tendências e forças semelhantes a essas. São essas tendências que ocultam, meus amigos, suas maiores habilidades e seus mais extraordinários recursos. Uma vez que você aceita essa realidade e decide ir à guerra contra seus inimigos, contra essas tendências negativas que estão te prejudicando, freando você, limitando você, e sinceramente você decide lutar contra esses inimigos internos e começar a se renovar, se limpar, se elevar, se tornar uma pessoa melhor, mais humana, mais semelhante a Deus. Melhor amigo, um melhor irmão, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor companheiro. Quando você decide de coração, resolutamente, ir à guerra contra seus inimigos, contra suas tendências destrutivas, então Deus se aproximará, Deus ouvirá seu clamor de guerra, Deus virá em seu auxílio e te dará aquela ajuda que você precisa para conquistar sua cidade e fazer de seus inimigos seus cativos. E como Deus fará isso? Alguns estão esperando que Deus lhes envie um anjo envolto em fogo do céu, toque sua testa e você caia no chão tremendo e pum! Todas essas tendências vão embora. Outros acham que talvez exista algum tipo de elixir poderoso que você possa beber de um gole e pum! As más tendências somem imediatamente. Outros pensam que talvez possam ir a uma pessoa que faça uma oração especial e pum! Todas essas tendências vão embora. Meus amigos, não é assim que vemos que Deus ajudou nossos heróis bíblicos
a superar suas próprias fraquezas e quedas. Um dos nossos heróis saiu para a guerra contra seus inimigos. Ele foi com todo o seu coração e todas as suas forças. Ele pediu ao Eterno que retirasse essa força que constantemente o golpeava, que era como um espinho na sua própria carne, sabotando-o o tempo todo. Ele nos diz que 3 vezes pediu ao Eterno que retirasse esse espinho, e nas 3 vezes Deus o ajudou, e o ajudou dizendo apenas: basta a minha graça, porque meu poder se aperfeiçoa. Na fraqueza você está lutando contra forças poderosas, que constantemente te sabotam e humilham. Você é sincero nisso. Você pede ajuda a Deus, e a ajuda vem te dizendo: basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É muito difícil entender isso, a menos que compreendamos o que a graça significa na Bíblia e no pensamento hebraico dos nossos heróis bíblicos. Graça significa, meus amigos, que Deus não está bravo com você pelas suas más tendências, não está bravo com você pelas suas quedas. Deus não está bravo com você e te procurando para te punir e humilhar e envergonhar. Deus não está aí para te julgar e oprimir. Basta-te a minha graça. Significa que quando Deus vê que estás fazendo a tua parte, que não estás aceitando essas tendências na tua vida, que não as queres, que estás fazendo o teu melhor esforço para superá-las, Ele te dará dia a dia uma dose de força que você precisa para superá-las, os recursos que você vai precisando no caminho para vencê-las. Você irá elevando a tua consciência, irá fortalecendo os teus músculos espirituais, irá se convertendo pouco a pouco em um gigante, em um conquistador. Você vai sentir a presença dele, sua bondade e amor, acompanhando você na sua luta, ajudando você a melhorar seu desempenho, a alcançar seus objetivos, a se aperfeiçoar. Basta-te minha graça significa que Ele colocará alguém no seu caminho que vai te dizer uma palavra, uma frase, um conselho, um exemplo, um tapinha nas costas que vai se tornar um reflexo de glória dentro de você e vai despertar forças internas que te ajudarão a seguir em frente, a lutar e a vencer essa guerra. Basta-te minha graça significa que quando você menos esperar, Deus permitirá que você veja algo que não tinha visto, entenda algo que não tinha compreendido, tenha consciência de certos eventos que tinham passado despercebidos na sua vida e de repente se tornam como a chave mestra que começa a abrir novas portas para você, até hoje fechadas. Basta-te a minha graça significa que Deus vai te mostrar os tesouros escondidos atrás de suas más tendências, e isso vai agir em você como a melhor motivação para melhorar, para remover essas forças e descobrir o arsenal de glória que a graça e a misericórdia de Deus esconderam dentro de você e que essas más tendências têm tentado o tempo todo esconder de você como uma camuflagem de maldade para que você não se aproxime e descubra o tesouro que tem dentro de si. Basta-te a minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Significa que você colocará cercas de proteção contra as suas más tendências. Dessa forma elas perderão seu apelo e poder sobre você, de modo que seus olhos começarão a ver os brilhos das minas de diamante espiritual que você leva dentro de si e que essas forças procuravam escondê-las e distrair você para que não as descobrisse. Basta-te a minha graça significa no final que mesmo quando, em um ponto da tua vida, não possas acumular méritos suficientes para superar essas más tendências, ainda assim você pode pedir emprestados méritos àquele que agora tem a medida perfeita dos recursos divinos dos quais podemos continuar tomando graça sobre graça. Yeshua HaMashiach, nosso Zadig Supremo,
nosso Zadig Gadol, quando suas forças já estão acabando e seus méritos não são suficientes, é capaz de tomar uma porção dos seus e passá-los para a sua conta, para completar o que falta para o seu triunfo sobre essas más tendências. Meus amigos, minhas amigas, estamos no 6º mês do Anuário Bíblico. Não estamos no mês de setembro, estamos no mês profético de Elul. Os caminhos proféticos de Deus não se revelam nos meses seculares, mas nos meses bíblicos. A economia de Deus se move nas provisões divinas atribuídas aos nossos tempos marcados pelo anuário bíblico, não pelo anuário dos imperadores deste mundo. Elul é o 6º dos 12 meses do nosso anuário da Torá. É conhecido como o tempo de arrependimento, o tempo da graça divina especial, a melhor oportunidade de receber uma porção da glória da misericórdia divina. Elul é um mês desenhado por Deus para te dar novas forças, perdoar-te, curar-te, conceder-te uma nova oportunidade, mais do que os outros meses do ano. Isso não significa que fora de Elul essa graça de Deus não esteja disponível, mas significa que neste mês, em particular, essa graça transborda mais do que nos outros meses do ano. Em Elul, meus amigos, no calendário bíblico, este mês segue aos meses onde aconteceram os maiores pecados de Israel, o pecado do bezerro de ouro e o pecado da Lashon Hará, das missões secretas contra a conquista da terra. E isso significa que Elul é um mês onde você pode se reerguer depois das suas quedas mais estrondosas. Elul significa que é um mês onde você pode jogar a bola novamente, mesmo que tenha tido algumas jogadas desastrosas antes. Elul significa que você pode se recuperar de um slump, de uma queda, de um escorregão. O Elul, como disseram nossos antigos sábios, é um acrônimo das letras iniciais de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, um dos textos que diz: Ani ledodi vedodi li, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Quando o texto diz, eu sou do meu amado, você está dizendo que aceita que pertence a Deus, que aceita que sua alma pertence a Ele, que aceita que você é uma faísca. Eu sou uma pessoa humana, com a santidade divina depositada sobre mim. E você também aceita que quando o texto diz, e meu amado é meu, você está reconhecendo que Deus te trata com amor, dignidade, misericórdia, graça infinita, e mostrará essa graça no caminho para a guerra contra seus inimigos, e você os fará prisioneiros de guerra, e os fará seus cativos. No final deste mês de Elul, começa o 7º mês bíblico que se abre com a festividade de Rosh Hashanah e depois continua com Yom Kippur. Rosh Hashanah é o aniversário de Adão. Marca o momento em que Adão foi julgado também, fazendo deste dia um dia de julgamento. Em Rosh Hashanah são lidas as acusações, em Yom Kippur se dita a sentença, e Elul precede a ambos como um mês de perdão, um mês de misericórdia, um mês de graça especial para você e sua casa. Desejo que esta reflexão sobre esta paraxá se transforme para você em um tempo de descoberta dos tesouros que você esconde em sua alma e que agora podem estar cobertos, ocultos pelas forças dessas más tendências que têm te oprimido e te golpeado no rosto. Que você decida hoje, Kitetse, ir à guerra contra todos os seus inimigos e descubra que quando você toma essa atitude de luta contra eles, Deus vem em seu auxílio. Deus estende uma porção de sua graça e você começará a descobrir que onde você era fraco, agora você está cada vez mais forte
que onde experimentava maior vulnerabilidade, agora começa a experimentar maior fortaleza, que onde a escuridão dominava, agora impera a luz, a saúde, a vida, a alegria, a esperança, a provisão de glória e a paz. Feliz o povo que entende isso. Feliz o povo que aproveita esta provisão especial de perdão, misericórdia e paz que Deus tem hoje para você. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.